pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Efésios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Antes de iniciarmos o nosso estudo da Carta aos Efésios, verso a verso, analisando cada versículo, é importante abordarmos um conjunto de informações que poderá ser útil à nossa compreensão da Carta aos Efésios. A primeira observação que quero trazer é que as cartas de Paulo são divididas em dois grupos pela pesquisa teológica vigente. Bem, esses dois grupos para as cartas de Paulo são divididos em, primeiro grupo, cartas de Paulo, assim chamadas, e cartas deuteropaulinas. Qual seria a diferença entre esses dois grupos? Considera-se carta de Paulo, é claro que esta análise, que essa caracterização não se dá a partir de conceitos teológicos, canônicos, mas sim a partir de análise literária e de vocabulário, estilo literário e conjunto de vocabulários, com vocabulário utilizado e temas abordados. Assim, as cartas chamadas de Paulo, que compreenderiam Romanos, as duas cartas aos Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão, caracterizariam-se em conjunto por um grupo de vocabulários pertinentes a elas, assim consideradas escritas de próprio punho de Paulo ou de viva voz de Paulo. O segundo grupo, chamado deuteropaulinas, seria o segundo grupo de cartas que contém o pensamento de Paulo, mas esse pensamento é expresso com um vocabulário diferente do primeiro grupo, com estilos literários diferentes do primeiro grupo e com temas que são abordados diferentes do primeiro grupo. Isso não compromete a crença da inspiração das Escrituras, de serem essas cartas palavra de Deus. Apenas são caracterizações literárias que podem ser úteis na análise exegética de cada uma dessas cartas, mas que no final não compromete a crença, a mensagem de Deus que é transmitida por meio delas. Uma segunda observação para ajudar a compreender esta primeira observação é que na antiguidade era muito comum que discípulos, alunos, escrevessem o conteúdo aprendido diante dos seus mestres e assinasse esse conteúdo em nome do seu mestre. Na antiguidade, o autor era exatamente aquele que era o dono do pensamento, o professor, o dono da ideia, o mestre, aquele que ensinava. E o redator, aquele que escrevia, não era considerado o autor. Assim, muitos discípulos de mestres, muitos alunos, quando escreviam o conteúdo aprendido de seus mestres, colocavam o nome de seus mestres, pois reconheciam que aquilo que eles estão escrevendo não é de sua autoria, mas é aprendido com o seu mestre. Bem, quando eles faziam isso, expressavam nos seus textos o conteúdo do pensamento aprendido com o seu mestre, dificilmente eles conseguiriam expressar esse conteúdo com o mesmo conjunto de vocabulário, com a mesma construção literária, com a mesma forma de construção do pensamento. Era quase impossível que isso acontecesse. Mas eles transmitiam o pensamento aprendido. Assim, a pesquisa teológica mais recente, e quando eu falo recente, eu falo dos últimos 100 e poucos anos, classifica esses dois grupos de cartas, considerando
Efésios entre as que estão, ou aquelas que são chamadas deuteropaulinas, escritas possivelmente, é claro que isso tudo no final são hipóteses, por um discípulo ou por um grupo de discípulos da década de 80 do primeiro século. Este discípulo, este grupo de discípulos, traz para a sua atualidade, para a sua comunidade ou para o seu tempo, o pensamento de Paulo, aprendido na escola de Paulo, a tradição de Paulo, aplicada a circunstâncias novas, a situações novas, a problemas que surgiram e que precisavam ser resolvidos e, para resolvê-los, utilizavam a tradição recebida do apóstolo Paulo. Como eu já disse, essa ação de discípulos escreverem o conteúdo de seus mestres, dando o nome ao que escrevem do seu mestre, pois na realidade o mestre, que é o autor e o dono do pensamento, era, na antiguidade, uma ação comum. Não era considerada plágio, porque o redator não coloca o seu nome, e não era considerado uma falsificação ou uma falsidade ideológica. Era algo pertinente àquele momento da história. É claro que hoje isso não é dessa maneira. Se assim fizer, vai estar errado. Ou seja, quando citamos o pensamento de alguém ou o texto de alguém, precisamos identificar esta pessoa. Mas aquilo que transmitimos a partir do que recebemos é considerada na modernidade de nossa autoria. Bem, essas duas observações postas que podem ajudar a gente a entender por que o uso do vocabulário presente na carta aos Efésios não é igual a, por exemplo, a carta aos Romanos, por que a carta aos Efésios tem características diferentes que muitas vezes poderia não ser chamada de carta, pois ela não contém o estilo, o gênero literário epistolar do primeiro século. Claro, ressaltando os dois primeiros versos e os últimos versos. Tirando os dois primeiros e os últimos, o que sobra é, na realidade, uma pregação, um tratado, construído de forma bastante impessoal, diferente dos textos do primeiro grupo, atribuídos à própria mão de Paulo, que tem uma carga emocional, uma carga pessoal bastante intensa no direcionamento às comunidades nas quais ele era pai, fundador, e tinha uma relação bastante emocional. Bem, colocadas essas duas observações, nós vamos então estudar os textos que se seguem. No próximo vídeo, então, vamos estudar os versos 1 até o verso 14, ficando esse primeiro vídeo como uma introdução geral da carta aos Efésios. Um abraço.